Muito boa tarde a todos. Compete-me a mim abrir aqui as hostilidades, subordinado a este tema muito interessante sobre os novos desafios das pequenas e médias empresas. Eu sou da área jurídica, portanto não tenho de uma forma direta ligação com o tema, mas de uma forma indireta tenho, por razão de ser neste momento coordenador do curso de solicitadoria e de disciplinas, como sabem, jurídicas, ligadas também a esta temática. De maneira que queria, em primeiro lugar, saudar a presença de todos, os que são alunos, que são empresários, que são meros espectadores, mas sobretudo aqueles que com este tema têm a ver com a nossa área, ainda numa região tão deprimida como é a nossa do Alentejo. Eu, de facto, me dizia, ainda há pouco no almoço, dizia isto: o Alentejo não é maior que a Holanda. Nós já temos às vezes noção disto, temos uma estrutura física extraordinária, um clima extraordinário, recursos fantásticos e a exerção das almas das pessoas cada vez vai sendo maior. Há qualquer coisa que não bate certo. Mas eu acho que a história irá cumprir, aliás, tem-se cumprido, e, portanto, entendo que esta temática tem, sobretudo, uma vertente extraordinária, que é a de, pelo menos, reflexão. E a reflexão, nomeadamente no que diz respeito à parte das vanguardas, que devem liderar os sistemas de avanços históricos ou recursos históricos, acho que tem importância e uma importância decisiva. Aprendi nos tribunais, há 40 anos, que a brevidade é o manjar dos juízes, e, portanto, vou-me calar e vou dar a palavra ao Dr. Jorge Cruz, que irá fazer uma primeira parte à apresentação dos oradores. Faremos depois um intervalo, depois das temáticas lançadas e da intervenção, a quem agradeço também a todos os encaminhamentos de hoje, a presença aqui em Beja, a todos os demais, e depois falaremos a seguir na parte do debate. Boa tarde a todos. Obrigado. Está melhor assim? Boa tarde a todos, mais uma vez. Obrigado pela vossa presença. Vamos hoje falar aqui do tema dos desafios que as empresas portuguesas enfrentam. Vamos falar aqui de dois pilares. Quais é que são os apoios que existem para empresas com alguns problemas financeiros e económicos, e outra parte de empresas que se querem expandir, e temos aqui também oradores que vão falar sobre os instrumentos que existem neste momento. Por outro lado, e também não menos importante, outro objetivo que nós queremos aqui conseguir é aproximar também aqui a comunidade académica do tecido empresarial, porque uma região e um país que não consegue juntar estes dois fatores provavelmente tem mais dificuldades em conseguir vencer os desafios do futuro. Bom, vou terminar por aqui e só fazer uma breve apresentação dos oradores que vão falar. A seguir a mim vai falar o Dr. Filipe Pombeiro, que vocês já conhecem, portanto, que é o presidente do AMER. Depois temos o Dr. Nuno Casanova, que é associado principal da Uria Menendez e Proença de Carvalho, portanto, um dos grandes escritórios ibéricos. O Dr. Nuno Casanova, portanto, é autor também de um livro PER, Processo Especial de Revitalização. É uma pessoa que lida diariamente com os problemas do PER e do CIREF. Depois, quem falará será o Dr. Jorge Esteves, manager da Água Capital, uma empresa de capital de risco do grupo Caixa Agrícola. Portanto, é uma pessoa que tem muita experiência na área de capital de risco, que também já esteve ligado à PME Investimento, entre outras. E, por fim, o Dr. André Marques, que é diretor do IAP também, tem uma vasta experiência no relacionamento com as empresas e um profundo conhecedor e também participante ativo relativamente aos fundos comunitários. Por outro lado, é também professor no Instituto Superior Técnico, mas hoje está aqui não na qualidade de professor, mas na qualidade de representante do IAP também. Bom, e posto isto, vou passar então a palavra ao Dr. Filipe Pombeiro, presidente do AMER. Obrigado.
tarde a todos. Queria, antes de mais, cumprimentar os meus colegas de painel e agradecer ao Instituto Politécnico mais uma vez o privilégio de estar aqui convosco. Cumprimentar todos os prazeres, empresários, estudantes e demais pessoas aqui presentes, para falar sobre empresas e sobre PMEs. Eu não vou falar em específico sobre o tema dos fundos e do digitalizado. Estão aqui os especialistas, eles acabarão essa missão. A mim cabe uma missão bem mais simples, que será dar início aos trabalhos. Vou falar do tema central das empresas, que este tema que talvez em discussão, que tem a ver com os processos de cooperação. Como eu costumo chamar a estes tipos ou outros que existam de cooperação empresarial. É um tema muito importante, é um tema que nos é caro, é um tema que devemos discutir todos os dias. Eu tenho vindo a fazer cada vez, faço com mais vontade. Começo por dizer que, como todos nós sabemos, temos 99% entre micros e PMEs. Se tirarmos 2% para PMEs, ficamos com 1% para grandes empresas. Normalmente vimos a dizer que isto é o nosso tecido. E, de facto, é que neste tecido temos de trabalhar. E é para este tecido que devem ser feitas toda a legislação e todos os programas que tiverem que ser elaborados. Mas, de qualquer forma, levantam-se aqui algumas reservas. E as reservas que se levantam é saber se estas microempresas, toda esta panóplia e esta atomização de microempresas não serão, algumas delas, pequenas demais. Este para mim é um problema central, porque se calhar temos que pensar que nos falta alguma dimensão. O problema da falta de dimensão das empresas fica mais presente quando atravessamos momentos de crise como estamos a atravessar. O problema da dimensão das empresas faz que as empresas fiquem demasiado expostas. E quando acontecem aqueles fenómenos de ajustamento que temos visto, temos ouvido tanto, faz com que muitas destas empresas desapareçam. Portanto, ficam os melhores, é certo, mas o que é certo é que neste processo de ajustamento, algumas também que são boas empresas não conseguem substituir e desaparecem mesmo. E, portanto, esta pequena dimensão que têm as nossas empresas, em algum caso, pode fazer com que no presente e no futuro faça com que elas continuem ou fiquem ainda mais expostas e possam não substituir. E é por isso que temos todos, cada vez mais, começar a unir esforços e a trabalhar em parceria e falar em cooperação e falar em satisfazer encomendas em conjunto, falar em processos de parceria, falar em fusões, falar em reestruturações, falar em consórcios e todos estes temas que, por vezes, nós gostamos a tratar. Se falarmos, por exemplo, em termos de internacionalização, temos que pensar que apenas cerca de 20% das nossas empresas são empresas exportadoras. Deste volume de empresas exportadoras, as grandes empresas têm um peso muito grande neste universo. E, portanto, se quisermos continuar no modo de internacionalização, que eu penso que é extremamente importante, temos que pensar também que se calhar temos que começar a comprar mais. Senão, nós temos este problema de dimensão, temos este problema de escala e não podemos deixar de pensar que, de facto, estamos hoje a competir não só com a nossa região, não só com o nosso país, mas com todo o mundo. Por exemplo, quando nós falamos, e fala-se muito agora nos países da China, por exemplo, Brasil, etc., quando queremos exportar para lá, temos sempre dois problemas. O primeiro é entrar, com a concorrência que existe. E o segundo é depois lá estar e conseguir satisfazer a procura que existe. E, portanto, uma forma, desde logo, que me parece correta, será duas empresas operarem em conjunto. Bem sei que nós, muitas vezes, temos de trabalhar com nichos de mercado. Mas mesmo em nichos de mercado, nós temos muita dificuldade em trabalhar em conjunto. Acontece nos vinhos, acontece nos azeites, acontece numa série de ramos de atividade, porque temos este problema ancestral de nos juntarmos e trabalharmos em conjunto. E isto é de alguma forma curioso, porque se nós repararmos, se dermos o exemplo das carpintarias que estão na mesma rua e cada um a pé de si tem muitas dificuldades em ter trabalho e conseguir pagar os ordenados aos dois funcionários que têm, mas se calhar estas duas carpintarias podiam se juntar, conseguiam ter a otimização de recursos e conseguiam satisfazer encomendas, se calhar com uma dimensão, que se calhar já estavam à procura para elas. E isto é muito difícil entre pequenos agentes, mas todos os dias nós ouvimos falar em fusões de grandes bancos,
em consórcios de grandes construtores, e isso faz com relativa naturalidade, porque de facto é um interesse comum a ambas as partes. Portanto, era este chamamento que eu gostaria de fazer. De facto, há formas bem simples de fazer esta integração, que não tem que ser a fusão, a concentração, o consórcio. Basta um trabalho de parceria, mas que me parece essencial para ganharmos em escala e em dimensão que as empresas hoje em dia têm que ter para serem competitivas e para terem sustentabilidade. Porque, de facto, o que se ganha com esta cooperação, o que se ganha com esta junção de esforços é, por um lado, a redução de custos, é, por outro lado, ganhos de escala, é junção de know-how, portanto, são tudo ganhos de eficiência que são extremamente importantes e que resultam sempre melhor do que se estivermos investindo em fazer o nosso trabalho individualmente. Nós, ao nível da exportação, tivemos este ano, estamos a levar a cabo um projeto em conjunto, mais uma vez, em conjunto com os outros dois núcleos empresariais da Porto Alegre, e que chamamos de Exportar Mais. A ideia deste projeto é deixarmos um bocadinho para o lado a questão das missões empresariais, portanto, até das missões inversas, como se chama, e vamos tentar fazer um trabalho de captação de investimento e de captação de oportunidades lá fora. Portanto, é nosso objetivo escolher entre fileiras já pré-definidas, irmos lá fora e escolhermos propostas de oportunidades de negócio e confrontar as nossas empresas com essas oportunidades. Oportunidades reais. É preciso construir determinado imóvel, é preciso construir determinada indústria, é preciso vinho, é preciso azeite, destinado precisamente para as pequenas e médias empresas, porque as grandes têm já os seus próprios projetos de internacionalização, diria que quase não precisam de nós para nada, mas para as outras, para as pequenas, para o nosso tecido empresarial. Mas vamos ter que fazer mais do que isto. Vamos ter que fazer isto, encontrar as oportunidades e confrontar os nossos empresários com essas oportunidades, mas vamos ter também que fomentar projetos de cooperação entre as nossas empresas. Portanto, é nosso objetivo, acho que é responsabilidade de todas as pessoas que estão aqui a esta mesa, mas portanto, todas as pessoas que têm responsabilidade no tecido empresarial e nas funções que tenham a ver com as empresas, de chamar as pessoas a esta responsabilidade. E estes projetos de revitalizar, por exemplo, são uma boa resposta a este objetivo que é muito importante, que é tentar que as empresas tenham ganhos de eficiência e tenham ganhos de escala e de dimensão e fiquem maiores e fiquem mais preparadas para vencer os desafios que são grandes e são muitos. E, portanto, esta questão eu acho que é muito importante. É muito difícil porque o nosso tecido empresarial, a parte está além envelhecido e, portanto, estes conceitos são difíceis de entrar, mas estão aqui uma série de jovens, eu acho que isto deve ser já uma vossa preocupação, penso que devam começar a dominar estes conceitos e a ver estas formas de cooperação entre as empresas, para que um dia mais tarde, quando se venham a estabelecer, porque provavelmente será o destino de muitos de vós, tenham estes assuntos presentes e consigam levá-los a cabo. Terminava dando um exemplo, porque também me vejo confrontado muitas vezes com este tipo de discurso, mas é sempre mais fácil dizê-lo do que fazê-lo. Dando um exemplo real também da minha vida empresarial. Porque eu sou um pequeno empresário com pequenas, médias e pequenas empresas e tínhamos uma empresa em parceria que vendia software. E tínhamos uma outra empresa parceira que vendia hardware. E vivemos alguns anos constitutivos, cada um no seu escritório, cada um com as suas pessoas, com algumas trocas comerciais é certo, mas sempre com um pedido de trabalho em conjunto. E em certa altura deste ano, juntámos as duas empresas. Portanto, não fizemos uma fusão, não fizemos uma nova entidade jurídica, não foi preciso grandes desenvolvimentos dentro de projetos de viabilidade económica, nem nenhuma consultoria, nada disso. Juntámos as duas empresas no único escritório, quem vende os computadores, por acaso, também põe software, quem vende o software também põe o hardware, trabalhamos com menos pessoas, quer dizer, rentabilizámos a questão dos custos e tivemos ganhos de eficiência porque temos mais oferta que nós temos para o Estado. Portanto, provavelmente este ano vamos desenvolver mais empresas nesta parceria e fazer, se calhar, um pequeníssimo grupo económico, mas com certeza que a soma destas partes é bem mais importante do que estas empresas individualmente poderiam alcançar. Portanto, é só um exemplo que eu deixava aqui, para dar um mote ao trabalho que vamos ter sobre estas questões da cooperação empresarial. Mais uma vez, obrigado a todos por me ouvirem e obrigado também pelo convite. Obrigado.